Fala pessoal, tudo bem com vocês? Corinthians vence o clássico com o Santos com uma certa tranquilidade, já projeta a Libertadores. Mas tem muita coisa pra gente falar. A polêmica expulsão de Janderson, os erros da arbitragem e os demais destaques do jogo. Vamos juntos? Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! É domingão de manhã, clássico Corinthians e Santos na Arena Corinthians. O Corinthians venceu 2-0, mas tem muita coisa pra gente falar dessa partida, né? O primeiro tempo primoroso do Corinthians. E aí eu acho que tem a ver com as escalações e também a postura dos times. Por exemplo, o Thiago Nunes sem o Ramiro, que se lesionou pelos próximos 2 jogos, pelo menos são as informações preliminares, né, por conta de uma torção lá, um estiramento no joelho. O Thiago Nunes, ao invés de colocar um jogador, até porque, segundo ele, não teria outro da mesma característica no elenco, em vez de colocar um jogador mais marcador, pelo fato de encarar um clássico, um adversário em tese um pouco mais poderoso do que os demais, ele não. Ele colocou 2 jogadores abertos pelos lados com velocidade e capacidade ofensiva, que foi o caso do Janderson, que ele não tirou do time, e mesmo assim colocou o Everaldo do outro lado. E funcionou. Porque o que faz o Corinthians com isso? Ele, também pelo seu sistema de jogo, ele fica mais com a bola e consegue pressionar o adversário. E o que a gente viu foi isso. O Corinthians sufocou o Santos no primeiro tempo, que não conseguiu ver a cor da bola. Simplesmente o Corinthians colocou todos os seus jogadores no campo de ataque. O jogador mais recuado era o zagueiro Pedro Henrique lá no círculo central. A bola vinha para ele, ele já conseguia distribuir o jogo. E o restante dos jogadores corintianos, todos no campo de ataque, com a bola circulando ali a grande área ofensiva, coisa que a gente não via no Corinthians no ano passado. É um Corinthians muito mais proponente, é um Corinthians muito mais detentor da posse, atacando, criando chances. Se tem uma crítica que possa ser feita ao Corinthians no jogo de hoje, é que as chances criadas foram muitas e muitas desperdiçadas, né? O que mostra um pouco do volume de jogo criado pelo Corinthians. O que a gente viu foi exatamente isso. Do outro lado, o Santos, claro, muito desfalcado. Já perdeu muitos jogadores em relação ao ano passado, já mudou todo o seu sistema de jogo, porque o Jesualdo Ferreira já é um pouco mais conservador do que era Sampaoli, e ainda assim você não teve as principais peças, né? Como o caso do Soteldo, com a justificativa de um desgaste físico vindo do pré-olímpico da Colômbia, o que pode ser verdade, mas também a gente lembra que ele tem uma negociação aí com o Atlético Mineiro, que ofereceu 50 milhões de reais para tirar ele do Santos, né? Ele que tem metade do valor com o Santos e metade com o Huachipato do Chile, e aí essa situação, ele está envolvido nessa negociação, então claro que a gente pode colocar isso também na balança. O Carlos Sanches, segundo a assessoria do Santos, por um desconforto, e o Alisson, que acabou machucado também, não pôde estar jogando, que faz muita falta ali no meio-campo santista. Aí o Gesualdo coloca o menino Sandri, né, que tinha 23 minutos apenas no time profissional. Se bem que o Santos não ficou com a bola, então, mas o menino parece ter sentido o jogo também. No segundo tempo, quando ele coloca o Evandro, e aí também por outras circunstâncias, a gente vê que o Santos entra mais na partida. O que acontece no segundo tempo? O Corinthians constrói o seu placar já no começo do segundo tempo, e aí com o resultado a seu favor, uma lesão no quadril do Camacho e já o Thiago Nunes projetando o jogo de quarta-feira na pré-Libertadores contra o Guarani do Paraguai, começa a preservar alguns jogadores, como foi o caso do Luan. E também para dar um pouco mais de rodagem para o Lucas Piton, que para mim é titular da lateral esquerda no lugar do Sid Clay, mas ele decide manter o Sid Clay. Aí muda um pouco o sistema do jogo, né? Por quê? Porque os jogadores que mais se adaptam a esse sistema do Thiago são o Camacho e o Cantilho. E o Luan fez um bom jogo também. Muita gente pode falar que ele é um pouco lento, assim, para a intensidade que o jogo do Thiago permite. Talvez isso ele possa melhorar. Agora eu vi ele desarmar muito. Ele já dá o combate na saída de bola do Santos, já dava, né, no primeiro tempo. Isso facilitava muito, porque ele já retomava a bola parava ou no Camacho ou no Cantilho para poder armar o jogo. Ele apareceu no meio da área para cabeçar. Eu acho que ele ainda está se soltando nesse sistema, mas já mostra muito mais envolvimento com a parte tática. E aí depois, quando ele tiver um pouco mais
de velocidade para tocar essa bola, porque ele não pode aprender muito ela, né? Aí realmente a coisa vai começar a acontecer. Muito legal o Everaldo, né, ter feito o gol logo no começo, numa grande jogada, né? Começa no cantilho, vai para o Fagner cruza, o Bozelli não alcança e o Everaldo faz o gol. Ele teve um ano passado muito difícil e é um cara que eu ainda coloco muito minhas fichas nele nessa temporada, vai crescer demais. O Bozelli, impressionante como se afirma nesse time, né? Ele tem feito gols, dado assistência, ele sai da área para fazer o pivô e tabelar e armar essa bola, especialmente com o Fagner pelo lado direito. O Fagner fez um grande jogo, é um cara que ele controla o ritmo da partida, ele segura, ele ataca, ele tem um cruzamento que é cirúrgico, tem um probleminha aí com relação às vezes a empolgação do Fagner, né, na virilidade das jogadas. Ele deu mais uma entrada que não foi coibida pelo Luiz Flávio de Oliveira, sequer com falta e sequer com cartão amarelo, ele merecia, porque ele entra na bola, mas levantando a perna. Isso a gente tem que falar. O Fagner, ele é um grande jogador, mas ele tem que cuidar desse aspecto, porque ele pode deixar o time na mão e pode até machucar um companheiro de profissão, como já aconteceu em outros momentos, vídeo o Ederson, jogador do Flamengo. Mas enfim, Fagner jogou bem, Bozelli jogou muito bem. Bom, a assistência do segundo gol é uma sacanagem, né? Porque ele não tá enfiado como um centroavante, ele é um cara um pouco mais recuado, ali na linha divisória do gramado, e ele não rifa a bola. Ele dá um passe milimétrico no ponto futuro para pegar o Janderson em velocidade e no tempo certo ele fazer o gol. Muito bacana o gol do Janderson. Aí vem toda a polêmica. Vem toda a polêmica que muda um pouco o contexto do jogo. Porque aí o Janderson é expulso, e aí o Corinthians com um a menos, pensando na Libertadores, preservando os jogadores, dá aquela recuada, baixa o ritmo do jogo e o Santos volta para a partida, né? Também com as alterações que o Gesualdo fez, especialmente a entrada do Evandro. E a coisa começa a circular mais a bola corintiana, e o Santos perdeu alguns golzinhos ali e tal, o Cássio fez uma defesa do Raniel, o Luan Pérez deu uma cabeçada do lado da trave, mas o Santos não jogou tão bem assim. O Corinthians foi dono do jogo exatamente por isso. Ele constrói o seu placar e depois administra com uma certa tranquilidade no segundo tempo. Aí vem as polêmicas, né? Vamos falar dessa expulsão do Janderson. Eu vou colocar aqui o trecho da regra, que está na regra, pelo qual o árbitro precisa coibir esse tipo de lance, onde diz que o jogador deve ser punido com um cartão amarelo quando subir nos equipamentos de proteção do estádio ou se aproximar dos torcedores. Por que essa regra existe? E aí a gente até pode debater a regra, que muita gente aí entende que está na regra e que o árbitro tem que aplicar, mas debate a regra. Por que a existência dessa regra? O jogador não pode mais comemorar gols. E aí eu acho que existe um meio termo entre isso. A gente não quer dizer, pelo menos eu, aí vou dar minha opinião, tá, gente? Eu não quero dizer aqui que o jogador não pode comemorar gols. É óbvio que há exageros, como, por exemplo, não estimular, isso está no texto da regra. Por exemplo, comemorações coreografadas. Pô, momento de comemorar, o cara está dentro do campo de jogo, não está provocando o adversário, né? Porque também isso, infelizmente, tem que tomar cuidado, né? Porque alguns torcedores não entendem e alguns jogadores também passam do ponto. Agora, comemorar dentro de campo, com uma dança, com não sei o que, extravasar, cara, é do jogo. Agora, sair do campo de jogo não é infração, tá? Desde que ele não perca muito tempo no reinício, pelo menos é o que diz a orientação da FIFA, a regra, né, no caso, o texto que está aí. Agora, subir no alambrado, subir nas escadas de proteção para escape de incêndio, escape de tumulto, né, não pode. Não pode por quê? A gente viu inclusive nas imagens da transmissão, que quando acontece isso, quando o jogador vai na torcida, muita gente que está lá atrás acaba descendo para tentar chegar perto do jogador. E as pessoas da frente, elas correm o risco de esmagamento. Tinha uma criança, por exemplo, mostrada ali na transmissão. Então, não aconteceu nada, deu tudo certo, mas a gente não pode esperar acontecer para que algo seja feito, concordam? Vocês lembram muito bem da comemoração do Ronaldo Fenômeno, lá em Presidente Prudente, estreia dele pelo Corinthians, ele faz um gol no clássico contra o Palmeiras, sobe no alambrado, o alambrado tinha arame farpado, vem a galera toda para comemorar, o alambrado desaba, muita gente se machuca. É por conta dessas coisas que a regra foi criada. Então eu sou obrigado a concordar também com a aplicação da regra por conta disso. Eu acho que existe um meio termo, é óbvio que eu me coloco no papel do torcedor e eu ficaria pé da vida se meu time fizesse um gol, o moleque vai lá comemorar e acaba expulso. Pô, é óbvio que eu não vou gostar desse tipo de coisa. Agora, a gente precisa entender, está na regra, o árbitro aplica a regra e dá o segundo amarelo. Inclusive os jogadores do Corinthians ali estavam puxando o Janderson, né, preocupados, o Luan, o Fagner, porque sabem que isso acontece. Sabem que era possível de um cartão amarelo, como acaba acontecendo. Então,
o Janderson tinha que ter tomado cuidado. Ah, mas então não pode comemorar? Pode, só que de outra forma. E não é só por um politicamente correto, não, é porque tem uma questão de segurança envolvida e a gente precisa entender isso. Ah, não aconteceu nada? Não, mas pode acontecer. Ah, mas nem todos os árbitros aplicam. Bom, aí está o erro. O problema é a padronização, ou a falta dela. Se está na regra, tem que cumprir sempre que um jogador for ao alambrado, subir no alambrado, como aconteceu na Copinha, né, no zagueiro do Grêmio, por exemplo, porque é perigoso, causa perigo para ele, para os atletas e também para os torcedores. É por isso que a regra está ali, ok? Sei que muita gente não vai concordar, mas a gente não pode balizar a nossa opinião de acordo com A ou B. Está na regra, tem que ser aplicado. Ah, mas a regra tem que existir ou não? Bom, eu estou dando argumentos aqui para vocês do que eu acho que deve acontecer. Eu acho que a regra, sim, ela foi criada por isso e ela existe por conta disso. Outros problemas da arbitragem aí do Luiz Flávio de Oliveira. Já falei da falta do cartão amarelo para o Fagner. Acho que o gol que o Sacha, na verdade, faz uma assistência para o Uribe, o gol do Santos, tem uma questão interpretativa. O Fagner, experiente, né, quando ele recebe o toque, ele já reclama da falta e o Luiz Flávio apita. Eu acho um lance bem discutível, tá? Bem interpretativo, porque eu não vejo como um toque suficiente para derrubar o Fagner, mas o árbitro está lá dentro do campo de jogo, pode caracterizar como um empurrão, como ele tivesse sido deslocado no ar, então vou colocar na subjetividade aqui. Agora, tem um lance do Pedro Henrique com o Uribe que, para mim, é aquele pênalti típico do VAR. O juiz é muito difícil de ver aquele lance no momento em que ele tá. Só que no VAR, fatalmente seria marcado o pênalti. O Uribe põe a perna na frente e o Pedro Henrique vai chutar a bola e chuta o pé dele. Sem querer, também é pênalti. E pra mim, se tivesse o VAR ali, o pênalti acabaria sendo marcado. São as polêmicas do jogo, são os lances da arbitragem. O Santos não fez um bom jogo. O Santos enfrentou muitos problemas. Teve essas questões da arbitragem, mas o Corinthians sim, por outro lado, faz um primeiro tempo de luxo e no segundo tempo, com um jogador a menos, pensando na Libertadores, mais administra do que qualquer outra coisa. Mas mostra um time pronto, um time maduro, um time pronto é exagero até, né? A gente está falando de pouquíssimos jogos. Mas eu digo um time preparado para enfrentar essa pré-Libertadores aí com o Guarani do Paraguai. O Cantilho realmente é um achado, é um jogador espetacular, um jogador que vai... Ele é afeito para esse estilo de jogo. E craque demais, joga muita bola, eu sei que é cedo, mas eu tô empolgado com ele, porque há muito tempo eu não vi um volante com tanta característica móvel dentro de um jogo e de tanta influência em ações ofensivas como a gente está vendo o Cantilho. Impressionante o que está jogando esse cara. E acho que vai crescer muito, o Corinthians vai crescer muito com ele. O problema é quando ele não está. Ele estando, o Camacho já acabou saindo, a coisa dificultou um pouquinho. Mas aí o Corinthians também tem todo o contexto do segundo tempo, né? Segurou um pouco mais. Quanta coisa, hein? Clássico é assim, são muitos assuntos, são dois times a serem analisados, tem polêmica pra lá, polêmica pra cá. Comentem aqui embaixo, eu quero ouvir vocês, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!